Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos começar o culto nessa noite, agradecendo ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito pela vida de cada um de nós. Eu gostaria de agradecer em particular a todos os irmãos e irmãs que nem são membros aqui da nossa igreja, mas têm cooperado, têm nos doado bastante cestas básicas. Pessoas que realmente abraçaram a causa, vão atrás, correm atrás, pede para um, pede para outro e doaram bastante cestas básicas para a nossa igreja. Então, através disso, eu gostaria de dizer para esses irmãos, para essas irmãs, que o Senhor nosso Deus há de abençoar com a sua infinita bondade e dizer para todos eles, que aliás nem são membros da nossa igreja, mas têm corrido atrás e têm nos auxiliado. E dizer para cada um de vocês que doaram, fizeram suas doações de cestas básicas, de alimentos e de tudo mais, que o Senhor não se esquecerá de cada um de vocês e que vocês se sintam muito honrados, agraciados por ter o privilégio de ter nos ajudado, de ter ajudado bastante famílias. Sabe que a gente está vivendo em tempos difíceis, mas o Senhor tem nos abençoado e tem honrado grandemente a todas essas pessoas que foram abençoadas por esses alimentos. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um de nós, que possamos sempre estar honrando ao Senhor com essas bênçãos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus se agrada desse sacrifício e com certeza Ele irá abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, cada família que abençoou a nossa igreja e abençoou as famílias necessitadas. Que Deus derrame, abra as janelas dos céus e derrame grande bênção para cada um de vocês. Amém? Nós também temos um pedido de oração aqui que a Carol enviou, que a gente está orando pelo Marcos, que é irmão da nossa irmã Elisângela, que está com Covid, né? Nós temos pessoas aí, famílias que perderam seus entes queridos, outros têm familiares, têm parentes em hospitais. Então a gente está vivendo tempos para a gente estar dobrando os nossos joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, entregando nas mãos dele, que ele tudo sabe e tudo pode. Amém? É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós devemos honrar e louvar. Essa noite nós estamos aqui para isso. Por isso eu gostaria de pedir a todos os irmãos que estão aqui presentes, todos aqueles que puderem se colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar levando nossos pensamentos ao Senhor. Se você tem alguma questão aí no fundo do seu coração, no fundo da sua mente, não precisa falar, Deus sabe. Coloca nas mãos do Senhor. Com certeza Ele vai te responder, Ele vai te honrar na hora certa, na hora que Ele achar que é o momento. Amém? Coloque seus pensamentos. Vamos elevar os pensamentos ao Senhor. Vamos orar agora nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Toma o teu povo, Senhor, que está aqui reunido nesse momento, Senhor. Que tua graça venha cair sobre cada um de nós, Senhor. Senhor nosso Deus, é na fraqueza que nós somos fortes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias que têm nos abençoado aqui na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrame tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, de cada família, Senhor, representada, Pai. Senhor, nosso Deus também tem misericórdia, Pai, daqueles que estão passando necessidade, Senhor, daqueles que estão desempregados, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abra oportunidade de emprego, indique, Senhor, oportunidade de emprego dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nosso Deus, enquanto a tua igreja estiver aqui, enquanto o teu povo estiver aqui, nós vamos estar clamando a Ti, porque nós temos a certeza que o Senhor nos irá responder, ó Pai. Senhor, nosso Deus, toma esse culto nas tuas mãos, ó Pai. Que seja tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Visita cada mente, a cada coração que está aqui nessa noite, Senhor.
Espírito esteja falando a cada coração, a cada mente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui cheio da Tua graça. Que possamos sair daqui diferente, Senhor. De como entramos aqui, Pai. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, todo o nosso pastor, Pai. Reviva cada dia mais a Sua fé, Senhor. Acrescenta bênçãos na vida dele, Senhor. Para que ele possa conduzir esse rebanho aqui para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, nosso Deus, esteja com a vida de cada um de nós. Usa, Senhor, a cada um que vai vir aqui na frente para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Continue conosco. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Aí de pé, eu vou convidar a equipe de louvor, porque nós vamos estar louvando ao Senhor e honrando o seu santo nome. Amém? Graça e paz, igreja. Espero que os irmãos que estão em casa também nos assistindo estejam todos bem. Graça e paz a todos. E vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Amém? Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o grande amor do nosso Deus. Amém? Para sempre. Vamos louvar a Ele nessa noite. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali está a mão do Salvador. Seu som lá da cruz, seu sangue derramou, no peso do pecado ele levou. Seu
dia Ele vai voltar para nos buscar, amém? Vamos cantar mais um cântico, Águas Purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Amém? Vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam e limpam. Tu és a fonte
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se você não acredita, vai procurar lá o túmulo dele, vê se você encontra algum resto mortal lá, algum osso, alguma coisa, nada. Ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui hoje, para honrar a esse Deus que morreu, porém no terceiro dia ressuscitou. E é nessa passagem que nós vamos meditar essa noite, porque hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. É o único que venceu a morte. E, além de Ele vencer a morte, Ele nos garante também a vida eterna. E é por isso que nós vamos meditar essa noite em Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 20. Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 20. Fala justamente sobre isso, sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está ali? Os irmãos acompanham por ali, eu vou estar lendo aqui, se tiver alguma coisa diferente, mas é a palavra de Deus, tudo tem um próprio significado. Amém? Marcos 16, do 9 ao 20, diz assim, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, o anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se, noutra forma, a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eles, a princípio, não acreditaram em Maria, não acreditaram nos outros discípulos que haviam visto o Senhor ressurreto, como acontece muito hoje em dia com algumas pessoas. Não acreditam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está sentado à destra do Pai, que Ele está sentado ao lado do Pai, porque são 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. E por isso nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus Cristo também deixou aqui, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E não existe momento mais propício para se pregar o Evangelho, para se falar da palavra de Deus, igual esse momento que nós estamos vivendo. Na sexta-feira mesmo, a gente foi convidado para ir na casa de uma família, e enquanto o pastor, eu fiquei só observando, enquanto o pastor falava com algumas pessoas ali naquela casa, com a filha no tal, e o esposo da dona da casa, tinha uma mulher também, que é parente da dona da casa, e essa mulher, ela fixava o olhar no pastor. Enquanto o pastor estava falando, ela não tirava o olhar, ela prestava uma atenção assim, que era sabe, você... É difícil você ver uma pessoa assim, prestar tanta atenção nas palavras ditas pelo pastor. E nós temos que realmente aproveitar esses momentos, onde que você estiver, seja no trabalho, na escola, na faculdade,
em casa, fala, testemunho do amor de Deus, que a palavra de Deus, como a Silvana pregou aqui numa quarta-feira, a palavra de Deus não volta vazia. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que creem. Nada de mal te acontecerá, porque o Senhor é conosco, e nada de ruim nos acontecerá. Então, por isso nós temos que pregar. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para a nossa irmã Sara, por gentileza, colocar o DVD. Desculpa aí, eu estou com o DVD na cabeça. O vídeo. Enquanto estiver passando aqui o vídeo, cantando o hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão depositar aqui nesse momento. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus tem nos abençoado e também que nós possamos contribuir para a obra, para o crescimento da obra do Senhor Jesus. Amém? Como emblema de
Glória a Deus. Vamos levar nossa cruz, carregar a cruz, até por uma coroa trocar. Por quê? É quando nós chegarmos na glória do Senhor Jesus Cristo, o local que Ele tem que preparar para cada um de nós, para todos aqueles que nele crê e for batizado. Chegarmos lá na glória, nós vamos receber, cada um vai receber a sua coroa segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós adoramos, que teve o poder de vencer a morte, nenhum outro. Todos os outros livros evangélicos estão lá, morreram e ficaram lá. O Senhor Jesus Cristo não, morreu no terceiro dia, ressuscitou, morte de cruz. Amém? Vamos orar nesse momento agradecendo aos dízimos e às ofertas, que o Senhor esteja nos abençoando cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, Senhor, pelas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós, Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor não nos tem deixado faltar nada, Senhor. Pela Tua graça, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Visita, Senhor, a cada pessoa nesse momento que estão em hospitais, que é aquelas famílias também que perderam seus entes queridos, Pai. Que o Senhor, que Teu Santo Espírito visita nesse momento, Senhor. Conforte o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que apareçam pessoas, que tenham pessoas para levar a Tua palavra, para dirigir a Tua palavra a esses corações, Senhor. Nesses momentos, só a Tua palavra é um bálsamo para a vida de cada um de nós, Senhor. Que nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa nesse momento que ofertou, também aqueles que não podem, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja abençoando a todos, Senhor, indistintamente, Pai, porque o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Toma cada família, cada pessoa representada aqui nessa noite, Senhor. Aqueles também que estão acompanhando nesse momento essa transmissão, Pai. E os que vão ainda depois estar vendo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nosso Deus, que o Teu Santo Espírito esteja falando a cada coração, a cada mente, Pai. Abençoa cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, Pai. Entra com as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. A Tua graça nos basta, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue conosco. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém e amém. Nós temos aqui uma moça bonita nos visitando. Qual o seu nome, por favor? Eliane. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe grandemente sua vida. Tem também o Cristiano, Cristiano e Cristiano, a dupla de Davi. A esposa da Cris. Deus te abençoe grandemente, tá, Cristiano? Seja bem-vinda aqui, sinta-se à vontade de vocês no nosso meio. Eu vou agora estar dando alguns avisos para a gente já passar a palavra ao pastor, como hoje tem ceia, né, para adiantar, não tomarmos o tempo. Lembrando que toda quarta-feira nós temos culto de oração, é transmitido também no Face e no YouTube. Então, os irmãos, quem quiser acompanha aí, às 20 horas, nós fazemos aqui a transmissão do culto de oração. É a oração que sustenta as nossas vidas, é a oração que sustenta a igreja. E lembrando também que no último domingo desse mês, será dia 27/6, nós teremos aqui na igreja a nossa assembleia regular. Então, todos os membros da igreja estão convocados para comparecer nessa assembleia, porque a gente tem assuntos para ser resolvidos. Desde o ano passado, nós não tivemos assembleia, né? Tivemos em dezembro do ano passado. Então, agora em julho a gente vai ter uma próxima, será realizada dia 27/6, às 9 horas da manhã. Então, todos os membros da igreja estão convocados para comparecer nessa assembleia. Amém? E lembrando aos irmãos que, agradecendo também a todos novamente que cooperaram. Muitos irmãos estão cooperando aí com alimentos, com cestas básicas. Então, se você conhece alguém ou você próprio esteja precisando, necessitando, fala conosco. Quer falar comigo? Fala com o pastor, fala com a Cris, que também é da assistência social. Nós vamos dar um jeito aí de estar
abençoando a vida de cada um de vocês, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Amém? Por isso que nós devemos agradecer grandemente ao Senhor. E para finalizar, eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Ou e não o confirmaria? Desculpe, Números 23, 9. Então, ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou passar a palavra para o pastor para ele dar continuidade nessa noite. Graças a Deus, irmãos, amém? Que bom estarmos juntos, mais um domingo, um culto de celebração ao Senhor, um pouco diferente hoje, porque hoje nós temos ceia, né? Ceia do Senhor. Mas é bom estarmos aqui, juntos, reunidos, com o propósito de adorarmos a Deus, ao nosso Deus. E hoje nós cantamos canções que com certeza mexeram com o nosso coração, né? Falamos sobre a questão do Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que o túmulo não foi forte o suficiente para detê-lo, ele venceu a morte, ressuscitou, hoje está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. E hoje nós podemos orar ao Pai por Jesus e pelo nome de Jesus, e nós somos ouvidos. Amém? Tudo porque ele tomou essa atitude de morrer em nosso favor. Então, tenha sempre consciência disso. Cada vez que você estiver passando por um momento difícil, delicado na sua vida, pense naquilo que Cristo fez por você. E por amor. Amor esse, como muitas pessoas dizem, né, se utilizam dessa expressão, e nós vamos usar também, que é um amor incomparável. Né? Não dá para comparar o amor de Deus. Você pode, de repente, dar as costas para Ele. Ele vai continuar amando você. Você pode desconsiderar, ele vai continuar amando você. Talvez ele não possa fazer parte da sua lista de prioridades, mas você vai fazer parte da lista de prioridades dele. Por quê? Porque ele ama. O amor de Deus não dá para buscar, por mais que nós busquemos todos os recursos, né, intelectual para poder explicar esse amor, não tem jeito. Por isso que eu gosto da fala de uma pregadora, e ela diz assim: o amor de Deus é um milagre. E sendo um milagre, não é para ser explicado, é para ser vivido. Então vamos viver o amor, porque Deus é amor. Isso é muito bom, né? Louva a Deus pela vida da nossa querida irmã Eliane. Deus abençoe grandemente. Cris, Deus abençoe. Feliz com a sua presença. Cris é gente boa demais. Cris só tem um problema entre eu e ele. Ele é corintiano, eu sou palmeirense. Mas maior é o que nos une, né, Cris? Deus nos une, né? Do que nos separa. Deus abençoe sua vida, viu? É bom tê-lo aqui conosco. E eu fiquei feliz, né, que a nossa irmã Eliane, quando chegou, já sentou do lado da nossa irmã Maria ali, que é do mesmo estado, né? Quer dizer, a irmã Maria não é da Bahia, é da Bahia? Mas foi morar lá, né? Morava lá. Exato. E aí Eliane veio. Eliane, meu Deus, eu estou com Eliane na cabeça. Eliane veio e sentou justamente do ladinho dela, que é de Ilhéus, na Bahia. Olha que bênção. Mas né? eu morava aqui, eu mudei para lá tem uns 3 anos. 3 anos? Então não é de Ilhéus. Meu Deus do céu. Aí pegou emprestado as duas. Então, uma devolveu, né? Uma está aqui. E a outra está de passagem aqui, está na casa da filha. Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Nós queremos dividir uma reflexão rápida, porque nós temos ceia do Senhor. E o texto que eu quero dividir com você está ali em 2 Coríntios capítulo 12. Esse texto especial da palavra de Deus, que com certeza você já leu inúmeras vezes, já revisitou esse texto. Que esse texto com certeza é bem profundo naquilo que ele propõe. Por isso que é necessário permitir com que esse texto fale ao nosso coração.
a nossa vida, para que nós possamos sair daqui diferente da forma com que nós entramos. Não é só um jargão, né? Mas é a pura realidade. Quando nós saímos da nossa casa e vamos à igreja, além de querer celebrar, orar ao Senhor, nós também queremos que Deus toque no nosso coração, fale conosco, porque a palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus, ela é viva e ela é também eficaz, né? Ela promove vida e ela gera em nós algum tipo de movimento. E é interessante que esse movimento que ela gera em nós é justamente movimentos de transformação, né? Então, a palavra de Deus ela é pura, ela é perfeita, então ela vem justamente com esse propósito, né? Mudar o nosso ser, mudar as nossas posturas e entendermos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso, assim como a Nilda disse, eu digo também, pregue a palavra. Assim como Paulo orientou Timóteo, pregue a palavra, insta a tempo ou fora de tempo. As pessoas estão sedentas de ouvir do Evangelho de Jesus, e você é o portador desse Evangelho. A você foi concedido, segundo Paulo, o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, e Deus nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus, versículo 7 até o versículo 10. O texto da palavra de Deus diz assim: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, palavras de Jesus a Paulo, em resposta ao seu pedido: minha graça é suficiente para você. Em outras traduções, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Deus, obrigado a Deus, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos cânticos, através, ó Deus, de cada oração efetuada e feita em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido extremamente cuidadoso com cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do nosso coração, da nossa mente, tem cuidado da nossa saúde, tem cuidado, ó Deus, também da nossa família, da nossa casa. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada leito de hospital que está de alguma maneira abrigando alguém ali pelo vírus ou por qualquer outra enfermidade, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, visite essas pessoas, que o Senhor possa derramar vida sobre essas pessoas que estão ali vivendo todo momento um contexto de morte. Mas Deus, porque não sabem se vão sair dali vivos ou não sabemos o propósito, o plano de Deus para a vida dessas pessoas. O que nós podemos fazer é orar, é interceder pela vida delas, Deus, para que a esperança esteja batendo em seu coração, latente na sua mente, para que eles não percam essa esperança e continuem lutando pela vida, ó Deus. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um deles nesse momento, ó Pai. Em especial a vida da nossa irmã Adriana Fernandes, ó Pai, que está entubada, como eu fiquei sabendo ontem. Ó Deus, que a tua mão bondosa a alcance nessa noite, Senhor. Esteja também com seu filho, o Pedro, o seu esposo, Alex, ó Pai, que estão vivendo esse drama terrível, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, fortalecendo seus corações também, para que eles continuem com a fé firmada em Ti, ó Deus, porque nesses momentos, com certeza, as dúvidas muitas vezes vêm tentando se infiltrar na nossa mente, mas nós temos a consciência que a nossa fé está firmada em Ti, e é em Ti que nós confiamos.
E é a Ti que depositamos e entregamos a nossa vida, Pai. Entregamos a nossa vida. Nós sabemos que não temos o controle de absolutamente nada, porque o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos. Por isso que oramos a Ti. E queremos também, Pai, nesse momento, colocar a vida da Tua serva irmã Marli, que perdeu mais um de seus irmãos, Pai. Dessa vez por Covid. Há pouco tempo perdeu o seu irmão em um trágico acidente com a sua cunhada. E agora vem e perde seu irmão para essa doença maldita que tem assolado o mundo. Conforte seu coração, Pai. Que o refrigério do Senhor seja sobre ela. Que o bálsamo do Senhor, ó Deus, venha curar, ó Deus, essas marcas que foram geradas dentro do seu ser. Desde já nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito especial da palavra de Deus, esse texto que fala muito no nosso coração e traz-nos à nossa mente uma introdução muito interessante, que a escola da vida ela é muito diferente da escola convencional. Nós vamos para a escola convencional desde pequeno, não é isso, Cris? Nós somos, como que chama a expressão? Quando entramos na escola, alguém vai lá fazer um documento para a gente. Como? Matriculados. Quando a gente é matriculado na escola, com certeza a gente tem algum tipo de reação, principalmente quando a gente é criança. Até chegar aí a pandemia, eu sempre pude, de alguma maneira, levar minhas filhas na escola. E via as variadas reações das crianças quando eram deixadas pelos seus pais lá. Alguns ficavam totalmente estáticas, paradas, travadas, e a professora tentando tirar ela do lugar e ela não saía de jeito nenhum. Algumas abriam um berreiro, tristes porque achavam que o seu pai ou a sua mãe iriam deixá-los lá. Então a gente percebe que cada um deles tinha algum tipo de reação. E a gente sabe que na escola, chamada e conhecida como escola convencional, a gente percebe que primeiro nós recebemos o quê? Um acúmulo de informação. A nossa intelectualidade é alimentada com a finalidade de depois, depois sermos avaliados através de uma prova. Não é assim? Primeiro a gente estuda, absorve conhecimento. E uma das fases mais difíceis, uma das partes mais difíceis dentro do estudo é quando a professora diz assim: hoje ou semana que vem tem prova. Mas ela te deu pelo menos aí uma semana para você se preparar, tentar revisar todo o material para quando chegar o momento da prova, o que acontecer? Você de alguma maneira esteja preparado para fazer a prova e de alguma maneira tentar tirar uma notinha mais ou menos ali para poder passar de ano, Senão fica complicado. Mas a gente percebe que na escola da vida é totalmente diferente da escola convencional. Por quê? Porque na escola da vida primeiro vem a prova, para depois vir a lição. E as provas na escola da vida muitas vezes não mandam recado. E elas se apresentam e chegam de forma súbita, sem pedir licença. Entra e traz todo o desconforto com ela. E não tem como evitar. Não tem como evitar. Prova disso, semana retrasada, eu estava conversando com a Cris a respeito do que havia acontecido com ela, com a questão do carro, né, Cris? E eu estava vindo para cá, para a igreja, atender uma pessoa na segunda-feira. Estou descendo uma rua, quando eu viro a rua para poder, para pegar a avenida, o carro tinha parado, de repente, subitamente o senhor sai com o carro e alcança a porta do nosso carro. Provas, algo que é inesperado e que a gente não está preparado para aquilo, mas elas vão sempre chegar, você querendo ou não. Por isso que na escola da vida vem primeiro a dor para depois vir o quê? O aprendizado. Primeiro vem o sofrimento, porque se não vem o sofrimento, jamais desfrutaremos do verdadeiro consolo de Deus. Por isso que, olhando para esse texto,
como percebemos aqui a trajetória de vida do apóstolo Paulo e como ele enfrentou os sofrimentos dentro do contexto de escola da vida. Em muitos momentos, Paulo enfrentou a alegria dentro do sofrimento. É possível ter alegria dentro do sofrimento, em meio ao sofrimento? Se essa alegria viesse de algo paliativo, eu diria para você que seria impossível. Mas tendo consciência que essa alegria vem do autor e consumador da nossa fé, eu digo sim que ela é possível. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. E Ele estando em nós, se torna possível experimentar a alegria dentro do contexto de sofrimento. Porque todas as vezes que eu estou caído, talvez ali sem conseguir sair do lugar, o Espírito Santo de Deus vem e conforta o meu coração, o consola e diz: fica em frente, não vale a pena parar. Paulo também, ele enfrentou alegrias apesar dos problemas. E se tem um camarada que enfrentou inúmeros problemas, foi o apóstolo Paulo na sua trajetória de apostolado. E as Escrituras vão aqui narrar uma série de fatos. E uma delas, que foi mais marcante em Atos dos Apóstolos para mim, foi quando ele foi expulso de uma cidade, simplesmente por fazer o bem. Existia uma mulher ali que era uma escrava de espíritos malignos, que vivia à mercê e a trabalho dos seus senhores. Aí Paulo vai lá e liberta aquela mulher. O povo, em vez de ficar alegre, o que acontece? Põe Paulo para correr. E começam a apedrejar Paulo, e Paulo e Silas tiveram que sair daquele lugar, justamente para não perder a sua vida. Então Paulo tinha alegria apesar dos problemas. Paulo também tinha alegria apesar das perseguições. Perseguição, a gente sabe que não é algo simplesmente dentro dos contextos antigos. Às vezes a perseguição ela se evidencia ou se materializa, como eu disse na semana passada, de formas variadas também. E a gente, de alguma maneira, precisa aprender a lidar com elas. Então o apóstolo Paulo, mesmo dentro do contexto de perseguição, por fazer o bem, por pregar o Evangelho, por anunciar o reino de Deus, ele ainda continuava tendo essa alegria que vinha do alto. Alegria apesar da morte. Por quê? Porque, queira ou não, Paulo, na medida do possível, estava sempre respirando morte. Justamente por quê? Porque ele não lutava em causa própria, mas ele militava e batalhava por um reino que é eterno, um reino que não tem fim. E tendo consciência disso, ele tinha consciência também que em qualquer momento, em contexto adverso, ele tinha consciência que Jesus estava sobre a sua vida, conduzindo a sua vida. Por isso que Paulo, ele enfatizou que as coisas espirituais sempre estarão acima das coisas materiais, através da sua própria vida. E ele também nos mostra que o futuro reservado por Deus para cada um de nós que professamos a fé no Cristo, esse futuro é melhor. Por quê? Porque é um futuro eterno e ele não é temporal. Ele não é resultado das coisas que nós angariamos e desenvolvemos aqui. Lembra o que Jesus Cristo disse? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Por isso que Paulo, através da sua própria vida, ele nos faz refletir que o nosso coração precisa estar nas coisas do alto, nas coisas que são eternas, nas coisas do futuro que Deus preparou e reservou para cada um de nós que professamos a fé nesse Cristo. Então Paulo aprendeu
não apenas a sobreviver diante das circunstâncias adversas, mas ainda a gloriar-se nelas e sair delas vitorioso. Em Cristo, segundo Paulo, ali em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele vai narrar ali, nem morte, nem as adversidades, nem as angústias, nem o presente, nem o porvir tem força suficiente para nos tirar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo, na sua trajetória de vida, ele nos mostra que é possível, mesmo dentro dos momentos conflitantes da vida, adversos da vida, nós podemos sair dentro desse contexto sempre vitoriosos em Cristo Jesus. E é interessante quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui Paulo vivendo dois extremos. Por que dois extremos? Paulo está falando aqui no versículo 1 do capítulo 12, que ele teve experiências profundas com Deus. E ele vai narrar aqui como se fosse alguém, mas esse alguém é ele mesmo. Ele está desenvolvendo uma narrativa a respeito de si mesmo. Mas mesmo tendo essas experiências profundas, mesmo tendo esse relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Jesus Cristo, Paulo não deixou de passar momentos extremamente difíceis e delicados na sua vida. Por isso que no versículo 7 ele vai dizer: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, dessas experiências profundas que eu tive com Deus e com Jesus Cristo, foi-me dado um espinho na carne. E ele vai narrar aqui de forma muito peculiar, dizendo que esse espinho na carne era comparado ao mensageiro de Satanás, que todo momento vinha lhe esbofetear, praticamente para dizer: não se orgulhe, coloque-se sempre no seu lugar. Por mais que você tenha experiências profundas com Deus, Deus sempre vai dar um jeito de equilibrar essas coisas, para que você não permita com que a soberba ocupe o seu coração. E ele vai dizer aqui que inúmeras vezes ele orou pedindo para que esse espinho da carne pudesse ser retirado dele. E ele orou a quem? A Deus. E a resposta de Deus para ele qual foi? Vou tirar esse espinho na carne? Ele deu um período de tempo para Paulo continuar com aquele espinho na carne? Qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo aprendeu ali com o próprio Jesus Cristo? Que por mais que ele fosse um homem extremamente inteligente, capaz, que desenvolvia um trabalho gigantesco, e isso poderia mexer com o seu orgulho e com a soberba, Deus providenciou um meio para que ele continuasse com os seus pés no chão. Com os seus pés no chão. Por isso que ele diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, irmãos, em momentos de lutas, de adversidades, de angústias profundas dentro do seu ser, não se esqueça da graça de Deus que está sobre você. Porque a graça dele é o meio pelo qual você vai conseguir enfrentar essas angústias. É o meio pelo qual você vai conseguir enfrentar as circunstâncias da vida e continuar permanecendo sempre de pé. Lembra que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, quando falou sobre o aspecto da salvação? Ele disse que foi justamente pela graça que vocês foram salvos. Então, quem é alcançado pela graça de Deus, é alcançado também pelas bênçãos de Deus.
Quem é alcançado pela graça de Deus, também é alcançado pela proteção de Deus. Por isso que, por mais que as angústias tentem de alguma maneira alojar ou invadir o seu coração, elas não são fortes o suficientes para te parar. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida, sobre você. Por isso que esse texto aqui nos faz refletir que todo cristão deve saber que somente a graça de Deus é suficiente para enfrentarmos os sofrimentos. Os sofrimentos são inerentes à vida humana. Não tem como você dizer assim: eu não vou sofrer, eu não quero sofrer. Em algum momento esse sofrimento chegará. Será que nós estamos preparados e conscientes de que a graça de Deus está em mim, que está em você, e que ela é suficiente? Eu não preciso de outra coisa para enfrentar os sofrimentos da vida. Quando a resposta de Jesus para Paulo aqui foi justamente isso: a graça é suficiente. Você não precisa de outra coisa. O que você precisa é da graça. Você precisa do favor imerecido de Deus sobre você. A graça. E é interessante que nesses versos aqui nós encontramos algumas verdades a respeito da graça que Deus nos deu e que nos ajudam a enfrentar esses sofrimentos. A primeira verdade é que a graça de Deus ela é suficiente, porque nos livra do pecado. A graça de Deus se revela no sofrimento. O pecado do orgulho aqui, conforme Paulo disse, que estava totalmente suscetível a ele por conta do contexto que ele estava vivendo, ele sabia que isso era uma afronta a Deus. Por isso que a graça de Deus, ela é suficiente para nos livrar do pecado. Paulo disse assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou passar rápido por conta da questão do tempo. E assim, uma outra verdade que nos mostra que a graça de Deus ela é suficiente, pois Deus nos dá liberdade para pedirmos. Olha só que o versículo 8 vai dizer: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então a graça, ela nos possibilita o quê? Ter esse contato com Deus pelos méritos de Jesus Cristo, para que nós possamos o quê? Pedir, colocar diante dele aqui todas as nossas petições, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4. E essa graça de Deus, ela pode ser acessada por esse novo e vivo caminho. Por isso que nós podemos orar a Deus, expressando o quê? O nosso desejo a Deus. Às vezes a gente tem um pouco de receio de orar a Deus e pedir, falar, ou dividir com ele algumas coisas. Isso não te garante que ele vai fazer aquilo que você queira, correto? Mas que você tem liberdade para abrir o seu coração e falar com ele, Cristiano, você tem. Que você tem a garantia que ele não vai dar uma de desentendido. Ah, você falou comigo? Não, nem ouvi. Ele vai estar atento a ouvir a sua oração, a sua voz, aquilo que você tem para dividir com ele. Por isso que essa graça, ela nos dá a liberdade de interagirmos com o nosso Deus, pelos méritos de Jesus. Uma outra verdade que a graça de Deus nos proporciona é que essa graça ela é suficiente mesmo quando o nosso desejo não é atendido. Porque a gente tem esse hábito, essa mania de achar que eu oro e Deus, pelo fato de eu estar orando, Deus ele tem que fazer o que eu quero. É como se no final das nossas orações nós falássemos assim: que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas se nós falamos que para Deus que Ele faça a vontade dEle, é necessário confiar na vontade dEle, mesmo quando as respostas das orações que nós fazemos a Ele é totalmente contrária àquilo que a gente pediu. Será que nós estamos confortados pelo Espírito de Deus? Ou criamos essa expectativa nas orações que nós fazemos, e quando a resposta das orações que nós fizemos não vem? Será que eu continuo alinhado e alicerçado nessa graça? Ou me permito
às dúvidas, que as dúvidas permeiem no meu ser, no meu coração. Por isso é importante, porque a graça de Deus só age, conforme o texto que nós lemos, ao comprovarmos a nossa fraqueza. Porque nós mostramos a Deus a nossa limitação. Quem nós somos? Fracos, frágeis, limitados e dependentes dessa graça divina. E essa graça está conosco, essa graça nos acompanha. Uma outra verdade é que a graça de Deus é suficiente, pois o seu poder nos reveste nas nossas fraquezas. Por isso que ele vai dizer, é quando eu estou fraco que eu estou forte. Não porque ele tem poder de suscitar força em si mesmo, mas é porque a graça de Deus está sobre ele. Às vezes nós caímos nesse engano, de achar que eu mesmo posso ressurgir das cinzas, como diz a mitologia grega, como uma fênix. Mas não. Nós que temos a nossa fé alinhada e alicerçada em Jesus Cristo, nós sabemos que o poder de Deus, ele se reveste justamente nas nossas fraquezas. Por quê? Porque nós temos a consciência que nós somos frágeis e que nós somos dependentes de Deus. Às vezes nós somos seduzidos à tentação de achar que nós dependemos de nós mesmos. Uma das coisas que eu costumo dizer, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Como é que eu posso proferir tais palavras? Como é que eu posso ter essa arrogância de dizer, como diz Tiago ali na sua carta, amanhã eu vou a tal lugar e farei negócios e serei próspero com os negócios que eu vou fazer. Aí ele vai dizer, ao invés de você falar dessa forma, fale, se Deus permitir, se Deus quiser. É Deus que está no controle das coisas, não eu. E quando eu ajo dessa forma, eu crio expectativas que depois podem ser frustradas. Sabia disso? Que a gente vai criando expectativas e nos colocamos como Senhor delas, achando que elas irão acontecer porque eu estou fazendo alguma coisa para que isso se torne possível. Aí Deus vem, pega o seu quebra-cabeça que está quase montado ali, faltando 2 peças, Cristo. Aí ele faz assim, quero ver se você tem controle sobre a sua vida mesmo. Aí você fica perdidinho ali, não sabe para onde se dirigir, e agora tem que começar tudo, começar do zero, você não sabe nem por que peça começar. Mas o mesmo Deus que te permitiu desenvolver a montagem desse quebra-cabeça, Ele assim o fará novamente. Mas para que você não creia na sua força, mas que você entenda que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele. A última verdade que eu quero dividir com os irmãos nesse texto é que mostra que a graça de Deus é suficiente, pois nos traz alegria, mesmo dentro dos contextos de dificuldades que nós estamos vivendo. Todo dia e todo momento, você com certeza é alcançado por alguma notícia ruim. Estamos aí vivendo há 1 ano, mais ou menos, dentro desse contexto de pandemia. Só se fala em morte, só se fala em hospital, só se fala em intubação, só se fala em métodos preventivos através de alguns remédios, e a politização no meio desse contexto de pandemia. E às vezes nós achamos que a alegria ela não pode se tornar possível mesmo vivendo dentro desse contexto. Em Cristo sim é possível, porque nele nós somos mais do que vencedores. E a graça de Deus nos faz alegres, não porque nós conseguimos extrair essa alegria de nós mesmos, mas ela vem justamente pelo amor de Cristo por nós. O amor de Cristo está em nós. Por isso que Deus ele vai agir de maneiras diversas, segundo a sua vontade. É necessário crer, é necessário confiar que a graça me basta, que a graça me é suficiente, mesmo nos momentos de lutas, de dificuldades e de angústias que venhamos passar. Eu não sei você, se já sofreu impactos das angústias, mas eu já sofri isso. E esses impactos são terríveis. Eles são avassaladores. Sabe?
aquele campo que estava florido muitas vezes, e de repente vem um objeto que vem desmatando tudo, e depois você olha aquele campo que era tão bonito, verde, florido, e de repente você vê ele totalmente devastado. As angústias muitas vezes fazem isso. Nós não podemos esquecer que a alegria de Deus é a boa semente para que novos verdes venham surgir na nossa vida. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A sua graça nos basta, porque é a sua graça que nos faz enfrentar as angústias, é a sua graça que nos faz enfrentar as circunstâncias, e é a sua graça que nos faz vencer e lidar com os momentos de sofrimento. Tem passado por momentos difíceis, meu irmão, onde você tem sido afligido diariamente. Se envolva com a graça de Deus. Melhor, permita com que a graça de Deus te envolva. Porque é interessante, uma coisa é você envolver a graça de Deus, outra coisa é você se permitir ser envolvido por essa graça. Então todos os espaços que estiver, você vai ser preenchido por essa graça. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, e nesse momento você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui hoje, estou angustiado, estou vivendo um contexto de sofrimento e não sei lidar com ele. Já orei, já falei contigo, já expus ao Senhor aquilo que mexe com o meu coração, mas a resposta não foi outra a não ser a resposta ao que eu nem recebeu. Isso mexeu no meu coração, porque não era isso que eu estava esperando do Senhor, mas eu entendi que a sua graça é maior que a vida. Eu entendi que com a sua graça é possível passar pelos momentos adversos da vida. Eu descobri, Senhor, que pela graça existe possibilidade sim de ter a alegria que vem do alto, por mais que a resposta da oração que eu fiz ao Senhor tenha sido outra. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, e mostramos, ó Pai, ao Senhor, e abrimos o nosso coração para dizer que muitas coisas têm mexido com o nosso ser, tem nos deixado abalado, tem nos deixado angustiados. Tantos e tantos conflitos têm invadido a nossa mente, o nosso coração, e às vezes a gente ora e a resposta das nossas orações não tem nada a ver com aquilo que a gente colocou diante do Senhor, e simplesmente o que a gente recebe de Ti, simplesmente na nossa mente pequena, mente que não tem a capacidade de compreender o significado da graça, e de repente o Senhor vem e diz que a sua graça nos basta. Nos ensina, ó Deus, a confiar nessa graça, porque eu tenho consciência hoje de que se eu tenho a graça do Senhor sobre mim, eu tenho certeza também que a bênção do Senhor está sobre mim, que quando eu tenho consciência de que a graça está sobre mim, eu tenho consciência também que o favor imerecido do Senhor está sobre mim. Então, se tem uma coisa que eu preciso fazer hoje, entendendo que a graça do Senhor está sobre mim, é abrir a minha boca e ser grato ao Senhor, derramar palavras de gratidão. Gratidão é o efeito, é o ato ou o efeito de alguém que é grato, que entende que tem uma dívida com alguém que não pode pagar, e esse alguém diz: não precisa pagar porque já foi pago. Por isso que nós abrimos a nossa boca aqui, Senhor, e te agradecemos por tudo que tu fazes, porque tudo que tu fazes é bom, mesmo que eu não compreenda. E mais uma vez eu quero afirmar essa palavra no meu coração, assim como os meus irmãos também, que a tua graça nos basta, e que o teu poder sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Abra a nossa mente e o nosso coração para que compreendamos isso, e que nós possamos, através disso, viver em paz e na paz do Senhor. Mas uma vez nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Vamos aí abrir a nossa Bíblia, não vou pregar de novo, mas eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, e eu quero convidar o nosso irmão Valdemar aqui à frente. Nós vamos passar por um momento de ceia. Texto da palavra de Deus aqui em Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem servir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, porque por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Irmãos, eu acho que não há necessidade de enfatizar muitas coisas em relação à ceia, mas uma das coisas é importante a gente refletir, porque a ceia, a gente entende, nós entendemos que é um memorial sagrado, porque o texto vai dizer que é em memória de Jesus que realizamos esse ato, né? E duas ordenanças deixadas por Cristo, das quais uma delas é a ceia do Senhor, e ele diz que nós precisamos realizar esse momento tão especial até que ele venha. Então a ceia, além de ser um memorial sagrado, onde remonta o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário por nós, é um momento também de reflexão profunda, é um momento também de autoanálise, para saber se de fato eu estou totalmente envolvido com a essência desse momento. Por isso que o texto vai dizer assim, que o ato de participar desse momento dignamente é que quando a gente perde a consciência e o significado desse ato, um ato onde evidencia e traz à nossa consciência o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde nós olhamos que para a remissão de pecado havia necessidade de derramamento de sangue. Então Jesus Cristo, ele foi o quê? Esse Cordeiro de Deus, conforme João Batista disse, quando ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo menção à pessoa de Jesus Cristo, justamente pelo seu ato final ali na cruz do Calvário. Não o ato final desconsiderando a ressurreição, mas o ato final com o propósito que ele veio realizar. E se hoje nós podemos professar nossa fé em Jesus, é justamente pelo seu ato na cruz de amor por cada um de nós. Por isso que lá em João capítulo 15 ele vai dizer: não tem como mais chamar vocês de servos, porque vocês já sabem muito a respeito da missão e a respeito da minha pessoa. Por isso que vocês são meus amigos. Mas calma, vocês serão meus amigos se vocês fizerem tudo aquilo que eu vos mando. Aquilo que eu vos mando. Então é interessante que quando falamos em ceia, eu já disse isso aqui uma vez, quero repetir: ceia, a mesa do Senhor, é um ambiente de cumplicidade. É um ambiente para aqueles que já professam a fé em Jesus Cristo, que já são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estão em comunhão com Deus e comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que a autoanálise ela é importante para isso. Pastor, em algum momento eu gerei alguma pendência. Baixa a sua cabeça, ora a Deus, pede perdão e participa desse momento, porque esse momento é para aqueles que já professaram essa fé no Cristo. Por isso que ele enfrentou a morte em nosso favor. E como nós cantamos aqui, ele está vivo, ele reina, ele venceu a morte e ele ressuscitou.
Por isso que nós falamos que Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém? Então, você que vai participar desse momento, fique aí no seu cantinho. Eu vou pedir para que o irmão Valdemar, no momento que ele estiver servindo esses dois elementos, eu quero pedir a você que abra o seu cantor cristão no hino 123. O Sara vai projetar aqui para a gente e nós vamos cantar esse cântico 123 enquanto o irmão Valdemar distribui os dois elementos. Amém? Vamos colocar de pé? Repetindo aqui o versículo 24, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vou pedir para que o nosso irmão Valdemar dê graças ao Senhor pelo primeiro elemento. Grandioso Deus e eterno Pai, Amém, Senhor. obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor, pela tua tão grande misericórdia, bondade, tua amor misericordioso por cada um de nós. Por a vida, Pai, querer viver, Pai. Muito obrigado, Pai, Amém. por esse tão grande amor, de se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Após ter dado graças, vamos participar do primeiro elemento. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
versículo 25 vai dizer da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos dar graças também pelo segundo elemento. Vou pedir para que a irmã Silvana possa fazer essa oração. Pai bendito, nós te louvamos pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu sacrifício por nós, ali na cruz. Pai bendito, nós te louvamos, Pai, te rendemos glórias a Deus. Porque não merecemos, Senhor, mas o Senhor fez pelo seu amor, Deus, pela sua infinita misericórdia. Que o Senhor continue abençoando, salvando, libertando, nossa Deus, e curando, Deus, tantos que estão necessitados, Pai. E que nós possamos continuar sendo gratos a Ti, conhecendo cada dia o Teu amor por nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos que continue abençoando todo o Seu povo na face da terra. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Depois de ter dado graças, vamos participar do segundo elemento. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua boca e cante forte a terceira estrofe desse hino. É a terceira dessa última. Vamos cantar? Deixa eu pegar aqui a viola. Amém. Amém. Oremos também pelo pastor Paulo. Eu quero pedir que a irmã Joana venha aqui à frente. Vamos orar também pela vida da nossa irmã Joana. Eu queria que vocês estendessem suas mãos para cá, orassem ao Senhor, orassem pela vida do Cris. Espero que Deus tenha tocado em seu coração em algum momento desse culto e que ele possa voltar para o seu lar refletindo sobre essa graça que nos alcançou, essa graça que nos permite estar de pé, que ele possa também, o mais breve possível, desfrutar dessa graça. Eu sei que Deus tem falado com a sua vida, Deus tem falado com o seu coração, e esse momento de se render diante dessa graça está chegando. E eu creio nisso. Amém? A palavra dele disse amém. Quem confirmou foi ele. Então vamos orar? Vamos orar pelo Paulo, orar pela saúde da nossa irmã Joana e orar pelo Cris, que com certeza está sendo tocado por Deus nessa noite. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite tão especial, noite abençoada demais, onde nós podemos aqui nos reunir, ó Deus, com o propósito de agradecer ao Senhor, celebrar ao Senhor pela semana de paz e abençoada que o Senhor nos concedeu. Isso não quer dizer que não temos seus contratempos,
Mas, ó Deus, nós enfrentamos esses contratempos pela graça que o Senhor derramou sobre nós. Queremos te agradecer, Deus, pelo culto abençoado que foi realizado nessa noite. Sentimos o teu toque, a tua presença, sentimos, ó Deus, o Senhor falando profundamente com o nosso coração, ministrando o nosso coração a respeito dessa graça tão profunda, essa graça que é algo que o Senhor nos dá, um favor que nós não merecemos. Por isso, ó Deus, nós não estamos aqui para explicar a graça, mas estamos aqui para ser envolvidos por ela, porque aonde quer que estejamos, ou em qualquer circunstância que venhamos nos encontrar, nós sabemos que nós subsistiremos porque a graça do Senhor está conosco. Obrigado pela vida dos teus servos que estão aqui, um número um pouco maior, ocupando aqueles 30% que nos é permitido. Louvado seja o Senhor pela vida de cada pessoa aqui. Eu quero colocar em tuas mãos, Pai amado, a vida do pastor Paulo, que se encontra nesse momento num leito de hospital, na condição de que muitas pessoas estão também entubadas, Deus. Que a sua mão bondosa seja sobre a vida do pastor Paulo, que se cumpra a sua vontade nele, ó Deus, mas que ele possa, naqueles momentos estar ali, que ele está ali, ó Deus, que ele não permita com que a esperança se ausente do seu coração, mas que ela possa crescer através da fé que ele tem no Senhor Jesus. Quero, ó Deus, te pedir também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com a vida da tua serva, irmã Joana, ó Pai. Seja com ela, ó Pai, que essa fé que ela tem, ó Deus, continue firme e intacta, como nós falamos um dia desse. Ela está de pé porque a fé que ela tem no Senhor, ela é firme, ela é mais preciosa que o ouro que se desfaz, que é refinado pelo fogo. A fé dela é muito mais valiosa que esse ouro, conforme Pedro diz ali na carta que ele escreveu. Por isso, ó Deus, que ela continue firme, confiando em Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado do seu coração, cuidado da sua mente, não permitindo com que as angústias, Senhor, venha fincar suas raízes, mas que a graça do Senhor venha fincar raízes no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, alegra cada dia a vida da sua filha, porque com certeza ela tem a fé no Senhor, ela tem a sua confiança firmada em Ti. Ó Deus, eu quero te pedir também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com a vida do Cris, que está aqui conosco. Como disse, é uma surpresa para nós, mas não uma surpresa para o Senhor, porque com certeza o Senhor tocou no seu coração para que ele estivesse aqui nessa noite, e nós podemos ver no semblante da Cristiane a alegria que ela está desfrutando nessa noite por ver seu esposo junto com ela. Eu te louvo, Deus, porque em algum momento nós percebemos que a tua palavra, um momento do culto, tocou em seu coração, e nós cremos, ó Pai, que esse momento de se render diante dos teus pés, Pai, está chegando, porque ele acabou de confirmar com um amém firme, e sabemos que esse tempo vai chegar. E nós sabemos que vai ser um milagre do Senhor na vida do Cristo e na vida também da sua família. Nós cremos que o Senhor está agindo, que as orações feitas pela Cristiane não são em vão, mas tem alcançado o Senhor, tem alcançado o teu coração. Por isso que o Senhor está trabalhando no seio da sua família e no coração do seu esposo. Que o Cristiano possa voltar para casa agora em paz e na paz do Senhor, e conhecendo melhor os efeitos da graça do Senhor sobre a nossa vida. Te peço também que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, guardados por ela. Não sabemos aquilo que nos reserva, mas sabemos, ó Deus, que aquilo que nos reserva, se vem do Senhor, sempre será bom, e por isso que nós confiamos na tua bondade. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana de paz e de bênçãos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Sem esse coração silencioso, nós estamos encerrados nessa noite. Amém.